Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Esse vídeo é muito interessante, ele é importante para fundamentar suas argumentações, acerca de um tema polêmico que divide opiniões sobre Cristo realmente pregou para os mortos? Cristo foi ao inferno no intervalo da sua crucificação à sua ressurreição? Cristo pregou aos mortos? Ele foi ao Hades? Rafael, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião tem que ser fundamentalmente bíblica, tá bom, pessoal? Esse tema ainda divide opiniões de teólogos, estudantes das Escrituras, pessoal que gosta de se debruçar sobre essas temáticas importantes. A Bíblia, ela se explica, se a gente olhar esse texto com mais afinco, os versos que antecedem e os versos posteriores, vocês vão ver que o contexto explica a fala de Pedro. Interessante é o seguinte, eu vou ler o texto aqui e aí a gente continua batendo papo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Será que Jesus pregou para os mortos? É isso mesmo? Olha, gente, isso está no credo batismal, tá? Os reformadores, eles faziam as pessoas proferirem essas palavras, né? Creio em Jesus Cristo, nascido de um nascimento virginal da Virgem Maria, morto, ressuscitado ao terceiro dia, que foi ao inferno. Isso estava no credo. Vou ler para vocês o credo aqui, tá? Mas vamos ler o texto, aí fica mais fácil. Por que Cristo, versículo 18 de 1 Pedro 3. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse é o versículo 18. Aí, Rafael, que diz o 19. Pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. As pessoas pegam somente esse verso. Pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes quanto à paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. O texto vai continuar, e vou só contextualizar para você. O texto vai continuar e Pedro vai explicar que, fazendo referência às águas do dilúvio que levaram aquelas pessoas, preservaram 8 vidas, fazendo referência ao batismo de Cristo, que é para a nossa redenção. Portanto, o batismo de arrependimento nos conduz a Deus, livrando-nos da condenação eterna. Bom, se você pegar as palavras de Pedro, ele fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo, 2 Pedro, perdão, capítulo 3, versículo 16, Pedro vai dizer que os escritos paulinos, em muitas vezes, são difíceis de serem compreendidos. Mas será que Pedro deu uma complicada na vida das pessoas, nesse texto de 1 Pedro 3,18? Será? Ele fala que os escritos paulinos são difíceis de serem entendidos, às vezes são difíceis de serem entendidos. Está lá em 2 Pedro 3,16. Mas será que é o caso aqui que Pedro também confundiu as coisas? Bom, é o seguinte, você tem que entender que essa doutrina de que Jesus foi ao inferno, que Jesus foi aos mortos, pregou para os mortos, é uma doutrina que já regeu a mentalidade dos reformadores. Pessoal, eu estou falando de Calvino, eu estou falando de São Tomás de Aquino, eu estou falando de escritores importantes. Tem um livro, inclusive apócrifo, de Nicodemos, ele fala que Jesus desceu e pregou para Adão, pregou para Eva, pregou para Davi, pregou para todos os outros, Olha que interessante, é uma visão para mim, que na minha concepção é equivocada. Mas como eu falei para você, essa ideia não está somente em Calvino, não está somente em reformadores importantes. Calvino, em sua obra Institutos da Religião Cristã, lá de 1599, ele citou essa teoria. Hilário, falando sobre a Trindade, também ele mencionava isso. O outro renomado teólogo católico que eu citei para você, que muitos acabam mencionando, São Tomás de Aquino, também faz semelhante referência, em Summa Theol. Aqui, um ímpeto adicional de confusão foi gerado justamente pelas traduções da Bíblia. Quando você pega versões diferentes da Bíblia, você consegue notar a diferença das traduções para Hades e Geena. Foi feita uma confusão com relação a Hades e Geena. Hades refere-se ao estado intermediário dos mortos, espíritos desencarnados que aguardam o julgamento. E Geena, por outro lado, refere-se à localização do estado final dos ímpios após o julgamento. Essa confusão, ela acabou culminando nas traduções das Bíblias, e acabaram traduzindo Hades por
inferno. E esse é o grande problema. Onde estão essas referências que acabaram mencionando equivocadamente Hades a inferno? Mateus 11, 23, Mateus 16, 18, Lucas 10, 15, Atos 2, 27 e 31, Apocalipse 1, 18. Bom, essa versão deixa o leitor com uma certa confusão, né, principalmente no texto de Atos 2, versículo 27, né, e versículo 31. Bom, dá a entender, dá a impressão de que quando o corpo físico de Jesus ficou na cruz, ele foi para o inferno. Bom, os que alegam que Jesus pregou para os mortos não conseguem fazer uma análise gramatical mais objetiva. Por quê? Quem pregou não foi Jesus, quem pregou foi o Espírito. Se você observar bem o texto, diz que ele foi vivificado, ele recebeu vida pelo Espírito e pelo Espírito pregou através de Noé, ou seja, Noé pregou pelo Espírito Santo. É como se Jesus estivesse feito a pregação através da vida de Noé, através da obediência de Noé. Isso não está só nisso aqui não, tá? Isso está em outros textos. Você consegue ver isso lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, meu Espírito, o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo também tem essa referência em Romanos 8, 9, Efésios 2, 17, tem a mesma coisa. Outras passagens também confirmam que Jesus fez coisas que realmente ele fez só pela instrumentalidade dos outros. Quer ver? João, capítulo 4, versículos 1 e 2, Efésios 2, 17. Um exemplo aqui no Antigo Testamento, o Natã, lembra do profeta Natã, que eu sei para vocês aqui recentemente? O profeta Natã chegou e acusou Davi, dizendo, você matou Urias, ou Eteu. E Davi não matou, Davi mandou matar. Mas Natã está dizendo como se Davi tivesse feito pela instrumentalidade dos outros. Então Natã, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, Natã acusou, você matou Urias, ou Eteu, à espada. E Davi não matou diretamente. Elias acusou Acabe de ter matado Nabote, usando as palavras, você assassinou e também tomou posse. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Paulo disse que Jesus pregou a paz aos gentios, Efésios, capítulo 2, versículo 17. Enquanto, na verdade, Jesus o fez por meio dos outros. Jesus já havia retornado aos céus quando Paulo está escrevendo essas palavras. Bom, é interessante, o que eu quero que você pense aqui comigo é que Pedro está falando que Jesus pregou aos mortos, na verdade, é o mesmo recurso que está presente no Antigo Testamento e em várias partes do Novo Testamento. Fez pela instrumentalidade dos outros. Instrumentalidade de quem? Instrumentalidade de quem, Rafael? O Espírito que agia em Noé pregava e a muitos outros em muitos momentos. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos pensar é, Jesus, as pessoas que afirmam que Jesus pregou aos mortos, o texto está falando especificamente de Noé, naquele período ali diluviano, né? Pré-diluviano. Pense assim comigo, a Bíblia nos diz claramente, a palavra nos diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, correto? O texto bíblico nos diz que o Senhor, ele não faz de modo algum acepção de pessoas. Então, como é que pode o Senhor ter escolhido somente aqueles que estavam vivendo no período pré-dilúvio para pregar e não escolheu um período anterior ou escolheu depois? Então o Senhor está fazendo a acepção de pessoas? É a primeira pergunta. Os que afirmam que Jesus pregou ali para os contemporâneos de Noé estão afirmando que Jesus pregou que evangelho? Jesus pregou um evangelho incompleto? Por quê? Se ele não tinha ressuscitado ainda, ele não poderia pregar um evangelho completo, porque o evangelho completo ele encarnou, nasceu de Maria, de modo virginal, viveu, sofreu, pagou pelos nossos pecados, cumpriu as profecias de Isaías, foi levado como ovelha muda ao matadouro, verteu o seu sangue, pois nele nós temos o perdão dos nossos pecados com a aspersão do seu sangue ali no propiciatório, comprando o nosso perdão. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a doutrina do evangelho. Ora, se eu tiro a ressurreição, o evangelho é incompleto. Pedro está usando, inclusive, a palavra anunciou, ele não está usando a palavra grega para evangelizou. Porque se ele usasse a palavra evangelizou, tem um equívoco. Porque se Jesus não ressuscitou, como que ele vai evangelizar? Porque a obra evangelical não está completa. Não existe a doutrina do evangelho sem a ressurreição. Correto, pessoal? Então é a segunda coisa. Primeiro, Deus não faz distinção de pessoas. Então Deus não poderia pregar a um povo em uma época e não aos outros, fazer distinção. Ele não poderia evangelizar, porque a palavra grega utilizada é anunciar, proclamar. Ele falou através do Espírito.
espírito que o próprio texto diz, usando a versão adequada. E a outra coisa interessante é que ele não poderia pregar. Que pregação ele fez? Ele não poderia pregar o evangelho, porque ele mesmo não tinha ressuscitado. Logo, a obra estava incompleta. O último ponto, e a gente conclui esse nosso bate-papo, porque Jesus não pregou para os mortos, Jesus não foi ao inferno, é que o seguinte, a noção de que as pessoas podem ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade, ela é antibíblica. Por quê? O texto de Hebreus, o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, fazem menção claramente que a oportunidade é dada em vida. Essa noção de que Jesus foi e deu uma segunda chance àqueles que estavam no inferno, que estavam cativos, ela é mentirosa, porque ela quebra um princípio fundamental de que nós viveremos na eternidade conforme as nossas decisões. Morreu, você vai seguir o juízo. Então, afirmar essa história de que tem uma segunda chance me lembra as teorias, né, as teorias da Igreja Romana sobre o purgatório, onde as pessoas podem realmente receber uma oportunidade, evoluir, mudar de nível, receber o perdão e etc. E isso não é bíblico. E se você pode notar isso, de que é reservado, o homem morreu e é reservado a ele o juízo, em própria 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E essa condição de que as suas decisões em vida vão determinar onde você passa a eternidade, nem o próprio Deus pode alterar. Lucas, capítulo 16, versículo 25 e 26. Hebreus capítulo 9, versículo 27, não pode ser alterada. Ou seja, essa história de que Jesus pregou para os mortos não é verdade. É na instrumentalidade do Espírito Santo. Pedro está mencionando que Noé pregou aquelas pessoas pelo Espírito Santo. Então, ele está dizendo que Jesus pregou através de Noé. Na verdade, é o Espírito. De todo modo, eu provei para vocês que esse é um recurso, você dar autoria ao outro, enquanto, na verdade, foi na instrumentalidade. É um recurso. Mas se vocês observarem a própria gramática, né, a própria expressão aqui, vocês vão ver que o texto não fala que Jesus pregou lá. Olha só, Cristo também foi... Olha só, vamos ler o versículo 18 de novo, que ele explica o 19. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado pelo Espírito, vírgula. Jesus foi vivificado pelo Espírito, vírgula. Segue o texto. O 19 está dentro desse contexto, no qual o que, Rafael? O Espírito foi e proclamou aos espíritos, em minúsculo, em prisão. Então, quem proclamou o Espírito? Que Espírito? O Espírito que vivificou Jesus, o Espírito que age em nós, o Espírito que se moveu em Noé, nos profetas, em muitas outras ocasiões. Então, a chance que eles tiveram na antiguidade, antes de Jesus, do arrependimento, foi através dos profetas, foi através dos homens de Deus, foi através daqueles que anunciavam o caminho, que anunciavam a verdade, que anunciavam o amor de Deus. Os quais, na antiguidade, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca no dia de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Aqui continua falando do batismo. Então, gente, essa história de que Jesus pregou para os mortos é uma distorção que vem no decorrer da história da cristandade. Calvino, eu citei para vocês Hilário, eu citei livros apócrifos aqui como o Evangelho de Nicodemos. Isso está presente no credo. Quando a pessoa ia se batizar na época medieval, na era medieval, eles tinham que citar o credo. Creio em Cristo, nascido de Maria, de modo virginal, né? Viveu, morreu, pregou no inferno e ressuscitou ao terceiro dia, a pessoa era batizada. Isso era um credo, é uma questão histórica, mas não há, pelo próprio texto e por um princípio doutrinário, não há segunda chance para quem morre. Essa é a minha opinião e eu vou ler os comentários de vocês porque é muito importante. Olha, se foi relevante, se vai ajudar outras pessoas também a compreender essa verdade bíblica, não deixe de compartilhar, deixar seu bom comentário se você tem uma opinião diferente da minha, se você acredita de outro modo, por favor, não deixe de comentar aqui também. Um grande abraço, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.